E aí eu deixo também uma dica que eu recebi no Vale do Silício de um vice-presidente do JP Morgan lá, cara que tem dentro do portfólio dele 28 unicórnios. Ou seja, eu acho que ele investiu bem em algumas coisas, né? Todo mundo perguntando, e aí, e o futuro? Tá tudo muito rápido, o que você acha que a gente tem que olhar? E ele falou, olha, A, B e o C. O C tenha um mentor na sua vida, escolha um mentor com menos de 12 anos de idade. Um mentor com menos de 12 anos, porque o mentor a gente pensa que é aquele sábio que passou por uma vida. E ele falou, porque é impossível desver. Depois que o seu cérebro viu alguma coisa, ele compreendeu, ele começa a criar e interpretar a partir dessa realidade. E a pessoa de menos de 12 anos, ela não viu muita coisa ainda. Então, quando você faz uma pergunta para ela, ela vai te responder coisas surpreendentes. E essas vão fazer muita diferença nesse novo mundo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Arte de Vencer, um podcast feito especialmente para você, trazendo histórias inspiradoras, pessoas de muito conhecimento que vai contribuir bastante para você crescer como pessoa e como profissional. Ele é expert num tema que eu adoro, passei a amar nos últimos anos, que é a inteligência artificial. Alexandre Caramachi. Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bora compartilhar, bora trocar conhecimento. Trocar, né? Expert já está sendo uma palavra que está saindo de moda toda hora que a gente dorme, né? A gente dorme expert e acorda desinformado pela velocidade das coisas. Vamos lá, então. A minha trajetória, ela começou no início profissional ali, realmente com uma paixão pelo computador. Talvez muito parecido com isso que você entendeu de inteligência artificial, já que a sua área é marketing e administração. A gente entende uma caixinha que parece que é mágica e começa a perceber o que ela entrega de resultado. E foi isso que eu tive quando eu tinha 17 anos, ali, 25 anos atrás, com o computador. Antes ainda da internet. Gostei tanto daquilo ali como um usuário, né, como aplicação, os primeiros jogos, começando ali a época de MP3, músicas, me apaixonei e queria entender um pouquinho mais daquilo ali. Então eu me graduei em Ciência da Computação pela Universidade de Viçosa, mas a minha natureza mesmo, a minha característica que estava embutida ali dentro é que eu queria usar o computador. Não era exatamente o desenvolvimento, a matemática, a programação. Então, logo mesmo que eu saí ali da faculdade, a minha trajetória profissional foi na área comercial de software. E também ministrando aulas de computação avançada, segurança da informação, etc. E depois já migrei para telecom, mas sempre para a área de negócio, sempre para a área comercial. Passei ali uns 8 anos, depois eu fui para a área de TV, né, TV por assinatura, quando veio a Embratel, que virou hoje Claro TV. A gente fez esse lançamento e a implantação de toda a estrutura no Centro-Oeste. Sempre envolvido na inovação, né, do celular, depois da TV. Na inovação e não só no chip, né, digamos assim, mas a minha característica é de tentar fazer algo de um jeito que não era feito antes. E isso também passa muito, e nós vamos falar sobre isso em relação à IA. Eu vou contar um pouquinho da jornada da IA Brasil e quanto eu tenho aprendido nessa jornada. É que tem muito de pessoas, tem muito de característica, é como fazer algo de uma maneira diferente. Muitas das vezes vai estar atrelado a alguma tecnologia que é ela que empurra, acelera, coloca a gente na esteira, né? Mas antes ali de migrar para o período que eu passei mais longo dentro do varejo, ainda passei um tempinho na área de bebidas. Trabalhei na Skin Carioca, que depois foi adquirida ali pela Heineken, né? Uhum. Então, imagina que eu já tinha saído um pouco da área de computação e fui para uma área que eu até usava computador, mas era só para emitir relatório mesmo, não tocava mais na área de computacional, mas sempre tentando fazer coisas que, para um mercado super tradicional, super militar, de que começa às 7 horas fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias, eu tentei fazer algumas coisas diferentes. E aí eu me casei, abri para minha esposa uma empresa do varejo, uma fábrica de joias, né, indústria, comércio, que depois foi para importação e exportação. Lá em Goiânia? Lá em Goiânia, né, minha terrinha natal. Eu saí para estudar em Minas, mas
voltei para Goiânia depois, né? Bom filho a casa torna. E depois que esse negócio da minha esposa começou a crescer, foi aquele momento em que o dólar ainda estava 2, lembra disso? Sim. 2,50. Bons tempos. Tem a parte boa e a ruim, né? Porque para uma indústria nacional naquela época, a gente estava muito pressionado pelos importados. E ninguém da empresa falava inglês, mas eu estava num ritmo muito frenético. Os filhos vieram e não tinha ninguém para segurar o bebê. Eram os dois trabalhando muito. E agora, né? E aí a gente pensou quem é que vai mudar de lugar. Então a gente optou por eu sair do mercado e ajudá-la nos negócios. Abrimos uma nova empresa de importação, tentando de novo trazer essa parte de inovação. Foi aí que eu entrei com redes sociais, tentar um comércio digital, quando não existia Instagram. Isso não existia ainda. Foi um pouquinho depois que o Orkut morreu, Facebook em alta, mas não tinha fanpage. Então, era tudo perfil ainda. Era perfil. E aí quando eu coloquei o perfil da empresa, ninguém entendeu nada. Isso aqui é de pessoa física, não é de empresa. As pessoas não vão entender. Eu falei, pois é, mas não tem nenhuma empresa, nós vamos ser a única. Então vai ser fantástico. Eu passei por uma resistência cultural enorme, principalmente porque nós éramos fábrica e quem comprava de nós e retirava as etiquetas, não éramos uma marca, só um fornecedor, o revendedor não gostava, não quis saber da gente aparecer. Porque ele quer ter o contato com o cliente. É ele o comandante. Direto, né? É o medo de que o cliente final encontrasse a fábrica, mas é claro que a gente não ia vender. Isso pelo menos quando a gente era só atacado. E depois aconteceu tudo o que aconteceu. Veio a fanpage no primeiro dia que pôde rodar anúncio de Facebook no Brasil. Estava lá, a gente já tinha muito seguidor e era muito barato. É aquelas coisas que a gente só descobre depois que terminou o filme. Se eu soubesse que era tão barato na época, a gente teria não sabia. Feito mais, né? Hoje custa 10 vezes mais para se conseguir um lead ou uma venda. E ainda assim é muito barato em comparação com outros tipos de mídias. Porque se você conseguir segmentar bem, né, você não sai com tiro no escuro, é tiro de sniper. Então, com certeza. A diferença é que a competição aumentou muito, está todo mundo disputando a mesma atenção do mesmo usuário ali, né? Mas aí depois veio o Instagram, a gente cresceu bastante, investimos muito, e eu sempre nessa pegada digital. Por quê? Porque no ambiente feminino, um cara que já não é muito bem arrumado, não entende de moda, não consegue usar o brinco para demonstrar para cliente. Tem que inventar alguma coisa para fazer diferente. Eu tinha que ter uma função ali, né? Eu falei, bom, essa é a empresa da minha esposa, ela comanda e eu fico nos bastidores sempre incomodando na área da tecnologia. E tem coisa engraçada no meio disso tudo aí, né? Eu falo que para eu ser o Steve Jobs, só falta a Apple e 1 bilhão. Mas eu fui demitido da empresa que eu fundei. De tanto incomodar. É mesmo? De tanto dizer, não, a gente fez isso aqui, mas já foi, já tá legal, vamos fazer outra coisa nova. Então elas falavam, pô, agora que a gente topou e aceitou fazer do jeito que você falou que era o jeito diferente, que a gente tá aprendendo, que a gente entendeu, você disse que não existe mais. Na hora que a gente começou a aprender a mexer em Excel, você disse que agora é Power BI. Na hora que era Facebook, que agora você fala que é Instagram. Na hora que é Instagram, você fala que agora a dona tem que ser a influencer. Aí elas falaram, olha, por favor, são 4 sócias, dá um respiro. Dá um tempo. Mas a minha inquietação... Tá deixando a gente maluco aqui. E deixei, porque o dia a dia era algo que eu não ficava dentro da operação. Então, enquanto você não tem uma maturidade, né, você acha que a pessoa deveria estar fazendo muito mais. Porque você está só olhando o novo e as possibilidades e cutucando as pessoas sobre o que elas podem fazer. Mas fazer todos os dias cansa, é muito mais difícil e por isso elas falavam, não consigo implantar tudo que você quer, a gente não suporta. Porque eu também era muito fácil para mim, como eu disse, eu não estava na operação, eu não atendia clientes todos os dias. Eu conseguia ler mil coisas. Você tinha tempo para pensar e você tem uma cabeça diferenciada, porque você já enxerga lá na frente, fica pensando sempre na inovação, já estava habituado com a inovação. Então, quando a gente para pensar, a gente começa a ver o leque de possibilidades que tem para explorar, a gente fica maluco. Exato. É esse o termo, a gente fica maluco porque você fala assim, você não sabe o que eu descobri. E você não fica ansioso com tudo isso? Tanto é que teve períodos complicados. Esse período que eu tive que sair da empresa, eu mantive a inquietação. Então o que eu fiz? Mesmo com 2 filhos, eu conversei com quase um comum acordo, né? Porque não era exatamente isso que minha esposa queria, eu fui para o Vale do Silício. E eu fui porque eu queria entender, igual o Globo Repórter, onde vivem, o que comem, como se reproduzem, por que tem tantas empresas gigantes e o que acontece lá dentro. Por que tanta gente quer ir para lá? O que você descobriu lá?
Eu acho que tem um tripé de investimento, de conhecimento e de curiosidade. E vira um flywheel. Pessoas percebem que é desse jeito e acontece como eu. Sou curioso e tenho algum entendimento, então também quero ir. E mais pessoas querem ir. E volta com outra mentalidade. Mesmo. Volta, mas não é exatamente entendendo um super negócio ou nem de tecnologia. De novo, foi muito sobre pessoas. Uma das coisas que mais me impactou, que é onde acabou terminando em tocar a AI Brasil, foi os indianos. Eu fui para lá logo depois da pandemia. E eu fui para tentar entrar, porque eu sei que eu sou meio carudo, eu entro dentro das empresas e para ver para crer. Assim como eu fiz muitas vezes na China, eu gosto de entrar dentro do país e falar, é isso mesmo que falam da China? Será que é verdade? E não é? Então eu queria saber se no Vale do Silício é a mesma coisa. Só que não tinha ninguém. Tava tudo de home office. Isso me bateu um desespero, porque eu parei a minha vida para fazer isso. Imagina. Investimento sem os filhos. Uma dor enorme quando começa a passar 2 meses, 3 meses. E o jeito foi do lado de fora, ou seja, nas montanhas, fazendo trekking, que era onde as pessoas estavam topando se encontrar no início da saída da pandemia. E ali a gente viu uma comunidade indiana muito grande. Essa comunidade eram de pessoas em que um indiano trabalhava no Google, o outro na Microsoft, o outro no Roblox, o outro na Netflix, e todos subiam rindo como um grupo. Não tinha rivalidade, né? Eles queriam conversar sobre o que eles poderiam ser feito. O que ele estava fazendo, o que o outro estava fazendo, como é que eu posso te ajudar. E eu acho que por ter tanta gente da Índia ali, é uma cultura semelhante, e você está em um outro país, você tenta agregar. E eu enfiei no meio disso tudo. Então estava subindo 10 indianos ali na montanha, eu era o 11º. E o legal era isso, né? Que ele tá contigo? Ah, então se não tá comigo, mas deve estar com outros. Eu subia com eles e eles não sabiam quem tinha convidado, mas achava que era o outro colega. E provavelmente você já tá vendendo joia para as mulheres dos indianos. Ali elas gostam, hein? É um mercado, mas não era muito da joia ali mesmo não, né? Eu queria entender, e ali quem que subia? Eram pessoas incríveis, são cérebros, vice-presidentes de grandes companhias com grandes feitos e com grande desejo e paixão para causar impacto. Que ano foi isso? Isso foi em 2021. Então foi 2021. Antes da explosão da IA. Quando eu piso de volta no Brasil, um pouquinho depois eu quis tentar montar alguma coisa ligada a uma capacitação de liderança mais holística. Então eu montei uma mandala percebendo que tinha soft e hard skills, então eu sabia que uma pessoa precisava entender de dados, mas também precisava entender dela mesmo, precisava entender de liderança, precisava entender de uma certa de coisa. E lá na 11ª quadrante ali da mandala tinha inteligência artificial. Mas eu estava mexendo com inteligência artificial para os negócios da joia, antes de LLM, porque eu vi isso no Google Fotos. Uhum. E quando eu vi que o Google Fotos separava suas fotos na praia, com as fotos da sua família, sozinho, quando você tinha um rolo de câmera de 10 mil fotos, você não acha a sua? E, pô... Alguma coisa tem aqui, né? Eu baixava muitas fotos eu montei um novo negócio quando eu voltei, eu tive que sair da minha própria empresa lá, eu montei um negócio somente digital de venda de joias. Mas eu fui de trás para frente, eu fui pela tecnologia de search, né, de descobrir o que era buscado no Brasil e que tinha pouca competição. Então eu descobri anéis de noivado. Aí me falaram, né, de novo, eu sempre tento atacar e falar, isso não vai dar certo, porque anéis de noivado é algo que tem lá no norte, não no Brasil. E eu de novo, se não tem, que maravilha, agora vai ter e eu sou o primeiro. E porque eu percebia que eram os conteúdos que mais performavam. Eu baixava foto com 500 mega de internet, né, baixava 1 milhão, 1,5 milhão de fotos e ficava trabalhando em casa no celular, postando em vários perfis. E aí eu ia fazendo um processo seletivo igual de melhoramento genético. Postava 6 e descobria qual que era melhor. Depois colocava para brigar com 6 melhores de outro. E o que foi ficando? Anéis de noivado. Né? E aí eu montei esse negócio que se chamava Anéis em Prata. Porque percebi que isso era mais buscado do que uma marca que se chamava algo que ninguém conseguiria buscar. Agora, Anéis em Prata as pessoas buscavam. E isso explodiu. Foi para 400, 500 mil seguidores muito rapidamente. As vendas estouraram. E eu tinha essa dificuldade de fazer essa questão das fotos com a mão. Tinha que ficar separando. Eu cheguei a ter, doutor, uma contratura, eu não sabia que isso existia no meu globo ocular. De tanto que ficava Porque vendo. eu ficava 12 horas Só olhando na pro tela. celular num quarto escuro ali, olhando foto, separando foto, postando.
checando qual que tinha performado, excluía, colocava dias e dias. Teve um momento que eu saí lá, fui olhar na janela lá de casa, tava tudo embaçado. Porque esse ajuste ocular para a distância, ele tinha enfraquecido. Aí tive que dilatar a pupila, foi aí que eu percebi que estava exagerando. E aí eu fui atrás de um colega da minha faculdade, que eu sabia que trabalhava com inteligência artificial. E eu sabia que essa separação... Facilita a minha vida aí. Falei, essa separação de imagem, eu falei, você consegue separar? Porque eu preciso fazer um perfil arrumado, orquestrado. O que é mão, do que é um anel sozinho, do que é uma vitrine. Ele fala, bom, a gente faz isso com reforço. Eu te coloco 1000 fotos, ele vai falar. Você vai falar onde ele errou, onde ele acertou e manda mais fotos. Aí você vai fazendo isso manualmente, mas eu consigo fazer um modelinho rapidinho. Quando fez, eu falei, caramba, que mágico. Foi ali isso que foi você antes. Começou a se encantar pela inteligência. Aí eu vi que a IA era algo palpável, não era só esperar do Google. Um colega meu fez isso e um dia montou uma coisinha simples aí, funcionou, resolveu o meu problema. Mas logo em seguida veio o ChatGPT. E nessa época eu estava estudando lá na Startse, que é uma educação de ficar nos provocando para o amanhã, para o futuro. Eles sempre falam, é gradualmente, aos poucos, e de repente muda tudo. Então essa é a fala do Piero, que é o CEO hoje. E aquilo foi me provocando. No meio do nosso Master lá, que é o programa mais sênior deles, que durante um ano saiu o GPT, a gente tinha uma aula na semana seguinte. Eu lembro dessa aula até hoje, eles falaram assim, olha... A gente passou a semana aqui completamente maluca, a gente não sabe nem como dar aula para vocês, porque entre o intervalo de uma aula e outra tá saindo um monte de coisa, a gente não sabe que vai acontecer alguma coisa, mas a gente ainda não sabe onde que vai dar. Desse dia em diante eu não parei. Aí eu mergulhei, comecei a estudar profundamente, tentar abrir a cebola e falar o que vem a ser isso daí. O que é GPT? Transformer. O que é Transformer? O que é LLM? Large Language Model? O que mudou? E como você fazia para estudar? Afinal de contas, naquela época ainda não tinha muito conteúdo a respeito. Aqui não tinha. Mas fora tinha. Tinha. Aí você vai para artigos, né? Mas o que é o melhor? É muito disso, dessa sua iniciativa. Foi o que, de novo, me apaixonou, que é o que eu mais acredito hoje em aprendizado. Quando você está me entrevistando aqui, você está trabalhando, fazendo um projeto seu e aprendendo. Enquanto eu estou trocando ideia contigo aqui, eu estou aprendendo. E aí, o que eu fiz? Descobri o quanto era fácil naquele novo modelo criar um livro. Com prompt. Criei um livro sobre como interagir com aquele GPT. E coloquei na internet para as pessoas baixarem. O que veio na minha cabeça? Porque todo dia de manhã eu tinha tanto conteúdo para eu tentar estudar o novo, as coisas que foram nascendo. Eu falei, eu não consigo, é impossível digerir tudo isso. Então... Quem é que tá pondo a mão nisso? Quem é que tá fazendo algo com isso? Eu preciso fazer em tempo real com quem se interessou por isso. Pus esse livro para baixar. Fiz um inbound, ou seja, coloquei um dinheirinho do bolso mesmo num perfil pessoal meu e falei, baixa, você quer saber como? Você baixa e aí você entra num grupo. É tão básico e bizarro quanto isso. E o que está acontecendo hoje em AI Brasil nasceu disso daí. É simplesmente a vontade de me aproximar pela lógica que eu entendi com os indianos lá, de que a gente precisa estar junto e conversando, que isso é mais rápido que um professor montar uma aula e sair um curso por aí, que vai ser mais comercial, não vai ser tão dinâmico, né? E esse grupo foi crescendo, só que entraram pessoas muito relevantes. Mas é errado dizer que você aprendeu muito da inteligência artificial com a própria inteligência artificial? Eu não acho errado. Aliás, eu tenho aprendido muito. Não é nem sobre inteligência artificial. Eu digo que é uma caixinha preta que a gente interage com ela e ela nos devolve um volume violento e completo de tudo aquilo que já foi criado. E ela pode misturar isso, coisa que ser humano nenhum é capaz. Quando a gente começa a falar de tópicos completamente diferentes ou pedir para ampliar isso, você vai beirar na limitação humana, né? Na limitação de memória, né? de conteúdo. Então eu hoje praticamente só aprendo com essas interações quando eu mergulho. Só que eu mergulho lá e volto para a comunidade. Encontrei isso. E eu escuto de lá dessa comunidade o que eles trouxeram quando eu acordei e eles fizeram algo enquanto eu estava dormindo, e eu trago de novo ali para interagir com a inteligência artificial para me aprofundar. Então, só para entender, você escreveu o livro usando a inteligência artificial e colocou num grupo de WhatsApp. Coloquei na internet, num link e paguei anúncio pago no Instagram para que quem quisesse... Na época explodiu, as pessoas não tinham muita fonte, né, de onde buscar, e com certeza buscaram o seu material, que era o que tinha disponível lá. Foi assim que começou o AI Brasil?
E aí o que eu imaginei? Foi assim. Na verdade não era para ser AI Brasil. Para que eu queria tudo aquilo ali? Só para eu aprender, para eu usar nas empresas da minha família. Nas empresas de joia, para o meu dia a dia, porque eu sempre tento buscar um pouco de performance e chegar antes do concorrente. Não tinha nenhuma intenção de fazer Então foi consequência. Completo, foi uma distorção, mas por esse motivo que eu falei. E aí tem coisas muito pontuais. Mas só para o pessoal que está nos assistindo, que ainda não conhece o AI Brasil, Tá. Você pode explicar um pouquinho para gente? Posso explicar. Vou tentar ser o mais breve, né? Porque no meio desse grupo entrou um cara maravilhoso que entrou na minha vida chamado Pedro Chiamuleira. Pedro Chiamuleira é o cara que fundou a ClearSale, uma empresa que hoje está avaliada em 5 bilhões. E ele, inclusive, nessa semana fez o processo de venda final dela depois do IPO para Serasa Experian. E ele simplesmente me mandou um áudio, uma pessoa extremamente acessível, e falou: olha, tô participando do seu grupo, tô ficando maluco aqui, a gente precisa aterrissar. Vai mudar o mundo, é um monte de coisa, eu não tô conseguindo entender, tô vendo seu grupo, é muito legal, ele não para, é muito volume. O grupo nem tinha nome. O grupo era inteligência artificial generativa, né? Não existia um nome para isso. E ele me mandou essa mensagem na quinta e falou: você consegue trazer o pessoal? Vamos fazer um evento. E ele me perguntou: você conhece o Léo? O Léo é o fundador da Semantics, a primeira Deep Tech brasileira a fazer IPO em Nasdaq, que eu conheci no MBA e na FIA, certo? Ele me pediu para apresentar o Léo, apresentei, no dia seguinte ele estava na Semantics, e de lá ele me ligou e falou: vamos fazer o evento aqui dentro da Semantics, chama todo mundo do grupo. Eu fui checar quem era Pedro Chiamuleira, que eu nem conhecia, com um grande amigo que eu conheci no Vale do Silício, Manuel Lemos, é o fundador do Buscapé. Não sei se você lembra disso lá no começo da internet, sócio do Romero, Headpoint Venture Capital, e ele tinha bastante ligação no Cuba. Eu falei: você conhece? Ele falou: pô, claro. Agora. Do bem, demais da conta, gente boa, muito querido, pode ficar tranquilo. Não falei nada pro Pedro que eu não era de São Paulo, comecei a falar com um por um do grupo e procurar no LinkedIn as pessoas que eram relevantes, que estavam tentando achar isso daí. Enchemos a Semantics na terça-feira da semana seguinte. Quantas pessoas? 70 pessoas, assim, muito, muito interessantes mesmo, relevantes, inteligentes. E a Semantics já estava na IA há muito tempo, ela apresentou os cases dela. E aí não parou mais. E aí, naquele dia, eles criaram AI Brasil. Quando eu cheguei lá, estava lá. Como é que vamos chamar? Fez isso numa reunião. AI Brasil, isso e tal. AI Brasil, legal. AI Brasil. E isso fazem, nós estamos agora, no momento que nós estamos gravando esse podcast, em outubro. Então, isso fazem 7 meses somente. Em 7 meses se tornou o maior cluster de reunião de pessoas transversais. Por que eu falo transversal? Porque IA vai em tudo, em todas as idades, principalmente a generativa, do Brasil. E tem sido uma jornada mágica, está sendo uma delícia trabalhar para isso sem pensar em monetização, porque eu acho que nenhuma pós-graduação no mundo poderia me dar a bagagem que eu estou conseguindo construir com esse assunto e com essas pessoas. Sem dúvida. E hoje tem quantas pessoas na comunidade? Na comunidade hoje já está ativas, que você vê que está interagindo, lendo o tempo todo, mais de 3 mil, mas dentro de todos os grupos já passaram mais de 5 mil. Em alguns eventos presenciais, leads que estão cadastrados porque foram em algum evento ou assistiram um evento online, então são mais de 5 mil pessoas. Orgânico, tá? Sem anúncio. Mas quando a gente fala da outra área médica, por exemplo, de visão computacional, de machine learning, deep learning, né? Isso tem muito mais tempo. Então as ressonâncias magnéticas já estão ali detectando um monte de coisa que o olho humano não consegue ver. E aquilo não tem, de um lado, né, não tem nada dessa linguagem natural, pode se acoplar e pode pedir para aquela máquina de ressonância traduzir aquele linguagem natural, mas são duas coisas completamente diferentes. E é muito antigo. A lógica de IA, ela tem 70 anos. Um Turing lá. Na década de 50. Né? Quando eles tentaram imitar um ser humano. A brincadeira, digamos assim, era colocar um paredão, um ser humano fazer uma pergunta, um computador e o outro humano responder, e no momento em que ele não soubesse se era humano ou máquina, criou-se uma inteligência artificial que hoje está se dizendo que não é um nome legal. Porque não é inteligência. E por que não é inteligência? Porque ela vai responder... Aliás, na verdade, inteligência, todo mundo voltou, os sociólogos, os filósofos, os antropólogos estão tudo falando, tá, mas então que diabos vem a ser inteligência? Porque a máquina começou a replicar com uma potência, como você falou, tão grande que aquilo assustou a gente como uma mágica. Mas assim, é um humano, você fala, não, tá muito longe.
E aí que esses caras que entendem o que tá de capô do Fusca ali embaixo do capô, ele falou, mas nem é e nem vai ser. Porque ela não sabe nem o que tá respondendo. Então como ela é inteligente? Aí eu comecei a mergulhar para falar, então como não sabe o que tá respondendo? Tudo que eu pergunto ela responde. E do outro lado alguns, tá vendo? Não presta, respondeu errado, não é confiável. Ela não responde nem certo nem Mas errado. por isso que eu costumo falar que ele é um excelente copiloto. Ele não vai ser nunca Pra o mim a palavra piloto, mas é sempre o perfeita, cara. copiloto. É, Só que mas a que copiloto, capacidade, né? oxe, Que a copiloto. capacidade que ele tem de análise para te trazer esses insights para sua É, tomar decisão o é que eu mais algo. uso é isso, meu, é a parte de insights. E a IA, ela existe para resolver o que a computação tradicional não conseguiu, que é se o número for 1 é caixinha branca, se o número for 2 é vermelha. Então você sempre vai saber a resposta, isso é determinístico. Uhum. A IA é você olhar os seres humanos todos e falar, bom, todo mundo que costuma andar e depois costuma mancar, depois que a gente pegou tantos dados, a gente percebe que ela vai ter um infarto. A gente não sabe o que acontece no meio desse processo, mas ela vai aprendendo e vai criando algumas lógicas, que é pura matemática, que serve para nos mostrar que com uma predição de vendas, uma predição de estoque, uma predição logística e rotas e etc, e um monte de coisas que a IA faz muito antes desse LLM. Eu acho que falta informação. Então, por exemplo, quando eu conheci o ChatGPT, primeira vez que eu usei, eu me lembro exatamente a primeira vez que eu usei. Eu fiquei encantado. Mas é E mágica. aí, imediatamente, eu fui pegando quem estava na empresa e falei assim, vem aqui na minha sala, deixa eu te mostrar isso, faz uma pergunta disso, faz uma pergunta daquilo. Imediatamente as pessoas foram ficando impressionadas com aquilo, E né? depois, elas continuaram ou não? Então, aí é que está o grande problema, porque as pessoas, elas, é o que eu falo, para quem não tem nada, às vezes o pouco que tem já é muito, né? E acaba muitas vezes se limitando. Então, hoje eu vejo que no Brasil muita gente entende de o chat GPT é a inteligência artificial, só que é muito mais que isso, né? Então, as pessoas deveriam aprofundar. Se você já teve uma boa primeira impressão, imagina se você souber usar ela bem, se você desenvolver. Porque eu falo assim, muita gente fala assim, a inteligência artificial vai deixar as pessoas acomodadas. Pelo Isso contrário, né? Até para não vai você, deixar você nem dormir mais. até para você ter resultados espetaculares, ter a saída de informação de uma forma extraordinária, você tem que pensar na entrada da informação de forma extraordinária também, né? Então, se você não tiver isso, você não vai conseguir extrair. Então, o meu receio é que a IA se torne o uso do famoso Excel, que era capaz de fazer muitas coisas e as pessoas se limitavam a fazer uma fórmula, no máximo lá uma tabela dinâmica e ponto final, sendo que tinha muito Tabela mais. dinâmica já é muito, hein? Já. Exato. Mas é possível fazer muitas outras coisas com o uso da inteligência artificial. E eu acho que menos de 1% da população brasileira vai saber utilizar. Estudar história antiga para uma criança de 11 anos realmente é horrível. Aqueles livros quadrados explicados por pessoas, muitas das vezes quadradas, que não é na linguagem da criança. E ela pensa, para que eu estou estudando isso? Para nada. E eu falei, ela gosta de Sonic e de Frozen. E eu vou falar de Esparta e de Atenas na história dela. Porque, de novo, essa tecnologia permite, de maneira conceitual e semântica, aproximar as palavras. Isso eu transformo. Ele entende que mulher é o que é mulher. E aí eu coloco castelo. E ele sabe que a palavra mais perto de mulher com castelo é rainha. Uhum. E é isso que é um transformer por detrás dos panos. Ele mistura o que você quiser. Agora, na hora que você fala eu quero, só que jovem, ele transforma rainha em princesa. Por detrás do capô do Fusca em funções matemáticas, ele mistura todas as informações textuais do mundo e faz isso. Então eu falei, eu posso pedir para ensinar a história para ela com um filme do Sonic. E aí, na hora que ela viu a resposta, ela falou, o Sonic é como se fosse Esparta, porque ele é muito guerreiro e Esparta era sempre pensando em exército. E aí a outra, eu não lembro nem do nome da personagem, é como se fosse Atenas, porque ela é muito inteligente, mas ela não era muito de guerra. Aí ela pegou e começou a interagir. Não, aí a retenção, a curiosidade aumenta, né? Porque eu tô no idioma e na personalização. Resultado final. Ela tava com notas ruins. Próxima prova de história. 10. Aí, pra mim, caiu a ficha. Muda Pessoas, contexto, a história dela, o que ela quer, o que é importante pra ela, e não enfiar um treinamento. Não é mais sobre GPT, não é mais sobre inteligência artificial. Pelo menos pra usar esse 1% da generativa. Com essas pessoas que não são de IA nem de matemática, é assim, é no mundo delas.
E a gente está colocando no mesmo auditório as outras pessoas que são da técnica, que vão falar, por exemplo, da Microsoft para atender a Unilever, com 1 bilhão de dados de transações, ou para atender o iFood. Essa não é a nossa conversa. Esse é outro auditório, esse é outro assunto. É a mesma coisa de me colocar um cientista da computação para ficar discutindo artigo científico de oftalmo ou de otorrino. Exato. Eu vou rodar lá. Eu não sei nem o básico de fisiologia, nem o básico. Então eu não consigo participar. Só que a gente está errando nos eventos e colocando essa turma no mesmo lugar e está todo mundo confuso. O cara que não é de tecnologia não está entendendo e o cara da tecnologia não sabe do mundo de negócio. Então essa era a divisão que eu queria. Não sei se eu consegui ser didático ou te confundir ainda mais. Não, sim, foi ótimo. Inclusive, eu acho que é muito interessante a gente enfatizar o quanto a inteligência artificial ela favorece todos os tipos de segmentos. Não importa o que você faça, ele vai te ajudar. Então, tem que desmistificar essa questão de que vai auxiliar só uma ou outra área, né? Hoje ela consegue contribuir em todas as áreas. E eu queria trazer, de uma forma mais específica, alguns pontos que eu considero as bases, os pilares de uma grande sociedade. A primeira é a educação, que você mesmo mencionou. Então, eu achei muito interessante quando eu vi um case de um professor de história, por coincidência, né? Ele não sabia como fazer os alunos, acho que era de sexto ou sétimo ano, minha filha, a se interessar pela história do Brasil. Certo. Era muito difícil ele conseguir que ele se interessasse, que tivesse uma retenção de informação. E aí, o que ele fez? Ele pegou uma inteligência artificial, colocou e fez lá o Pedro Álvares Cabral conversando com a galera. Então, assim, conversa com o Pedro Álvares Cabral, pergunta o que você quiser para ele, interage com ele. E aí a molecada começou a perguntar, né? E aí, como foi? Como que era? Quando chegou? Como que foi? Blá, blá, e começar a fazer as perguntas. Virou uma farra e aprendeu. Foi fantástico. Os resultados mudaram. Né? Então, eu acho que a grande mudança que a gente pode ter na educação é fantástica. Então, eu queria te perguntar, que até porque dentro da comunidade nós temos um grupo voltado para a educação. Sim. Você vê algum movimento hoje das escolas, tudo, introduzir esses conceitos? Não, infelizmente. Ainda não, né? Mas isso vai acontecer naturalmente. E por quê? Porque não compreenderam. Por quê? Porque está misturando uma parte muito tecnológica, que a gente não precisa falar, e está misturando com algo que da mesma maneira que aquilo te assustou quando você fez a primeira consulta, assustou todo mundo, e um volume de informações muito grande, as pessoas com o FOMO, né, Fear of Missing Out Information, de ansiedade generalizada de que eu não estou conseguindo acompanhar e está todo mundo conseguindo acompanhar e eu estou ficando para trás. Então eu comecei a instintivamente me defender. O professor, ele levou um tempão aprendendo, e vamos descer um pouquinho mais, né? Tem um monte de escolas no Brasil que sequer escola, banheiro tem. Né? Então não tem nada. Imagine que esses professores foram formados também com quase nada, que eles são remunerados com quase nada, com alunos que vêm de um ambiente que não tem quase nada, certo? Há uma falta de entendimento e uma barreira, e um medo. E isso está sendo pregado por aí. E é o que a gente tem que trabalhar o tempo todo. Então, quando você me perguntou se está sendo adotado, eu falo que não, por enquanto. E aí o que chega para minha filha, que tem a condição e a sorte de estudar numa boa escola? Um artigo de 2021 que tem um robô dizendo o que vai acontecer agora que os robôs vão roubar o emprego das pessoas e fazer o que as pessoas fazem. Essa informação que chegou para minha filha de 11 anos. E aí eu sempre ajudo ela com as tarefas. Essa eu resolvi. Essa eu executei a tarefa. E eu executei com o GPT. Eu falei, GPT... Chega aqui, amigão, mas dá uma resposta daquelas. Primeiro, pega todo o embasamento do que foi a tecnologia ao longo de 1 milênio. Do que acontece, por que ela gera medo, eletricidade, imprensa, a mecanização, né, da Revolução Industrial, que tem um problema que os empregos se transformam. Agora, me fala quantos empregos deixaram de existir de datilógrafo e quantos começaram a nascer de marketing digital. Da evolução do mundo. Nós estamos fazendo algo vão deixar de existir, outras vão surgir ainda. Só que surgem mais, né? Então eu mandei criar e eu falei, olha, faz numa linguagem da tia da escola, bem dócil.
que talvez eu levaria um tempão, eu não conseguiria escrever, né? Com a maçã mordida da Apple, né? Fui lá tomar uma água, quando eu voltei o texto estava pronto, e eu mandei para o nosso grupo de educação e falei, olha, essa foi a tarefa, essa foi a resposta, e eu mandei para a diretoria da escola. A diretoria ainda não entendeu o que é o medo principal, de que eles acham que as crianças vão pedir, e as crianças vão pedir para resolver. A criança vai tentar o menor esforço, responde essa questão para mim. Exato. Se a gente tiver a literacia, eu criei o agente para minha filha na minha senha que tá no celular com ela e com a vovó. Porque tá ficando difícil pra vovó depois que a vovó era professora de primário. Aí começa a entrar Bhaskara, coisas muito mais complicadas, fica difícil ela ajudar, porque ela não teve esse conhecimento. Na hora que eles começaram a usar como tutor e eu coordenei isso, as notas começaram a melhorar, o entendimento começou a melhorar e eu quis entrar dentro do grupinho da escola. Eu participo do grupinho junto com a minha filha e mando os prints, falo, manda para seus coleguinhas. E então, ela é a influenciadora das outras a começarem a usar isso da maneira certa. Porque daqui a pouco isso fica tudo muito natural. A gente quer fazer isso primeiro que o resto do mundo. É verdade. Inclusive você tocou num ponto que você estava mencionando lá da pessoa do agro, né? Certo. Então, nem tinha estudo suficiente ali, mas a inteligência artificial conseguiu auxiliar ali no que estava acontecendo. Sim. Eu fico pensando também nas consequências disso, né? Porque isso significa que podemos ter produtos talvez até com menos agrotóxico, né? E tudo mais. Por quê? Porque você é muito mais assertivo no problema. Sim. Então a forma de você remediar, ela é mais assertiva e você não vai dar mais aquele tiro de canhão muitas vezes em coisa que não era necessário. Exato. Então traz consequências muito, muito positivas. Essa é uma outra área de visão computacional da IA, né? Mas imagine que um drone é uma coisa acessível, que vai muito mais rápido e muito mais barato numa área muito longa, filma uma propriedade rural imensa, uma plantação imensa, e consegue lá de longe perceber que tem alguma coisinha errada num ponto e emite um laser para matar só aquela folha, por exemplo. E o que a gente fazia antes? Passava um avião pulverizando agrotóxico em tudo, porque era o único jeito. Talvez nem tinha, mas tinha que se precaver disso daí. Então essas são as coisas que começam a desmembrar. E cada vez que isso que é o legal da IA, que ela é incremental, a cada vez que ela vai fazendo isso e lendo de novo, e a gente tem mais capacidade de processamento de armazenamento, que vai se dobrando aí mais de uma vez por ano, isso vai ficando cada vez mais assertivo. Sim. Então eu sou muito otimista com o uso da tecnologia, isso é algo que você pediu para eu tocar nesse assunto, de que se a gente se concentrar demais no que pode dar errado, a gente perde tanta energia de fazer o certo que o errado vai ganhar. Exato. E porque quem está querendo fazer o errado não vai seguir nenhum guarda-reio. Exato. Ele não vai perceber, ele simplesmente vai querer fazer o errado e é muito mais rápido para ele, porque a gente vai se preocupar em não ter nenhuma consequência. Então se a gente percebeu que dá para fazer alguma coisa certa e a gente se concentrar naquilo, a gente vai tornar o errado irrelevante, pequeno demais. Então a gente não vai precisar defender IA, porque vai ter tanta coisa legal que a gente está usando, como isso que você falou, visão computacional, diminuir. E eu sou muito otimista com tecnologia. Eu acho que a tecnologia, a nossa vida é muito melhor do que a dos nossos bisavós. Sem dúvida. Que dava uma doença pequena lá, que é a outra área, a minha segunda paixão dentro da IA, onde eu vejo mais potencial, que é a saúde. Eu ia falar, é o segundo pilar que eu ia mencionar. Para mim é onde eles têm maior potência. E com IAs completamente diferente. A generativa para a educação, essa de linguagem natural, e a de saúde, para mim, é compilar dados. É o relógio que você está usando, imagine todos nós usando todo esse dado sendo processado. Pode ser anonimizado, todo mundo já começa a se preocupar com o quê? Mas todo mundo vai saber que eu estou doente. Não, eu só quero saber que tem um ser humano que está nesse lugar e quando eles vêm nesse lugar ficam doentes, então eu poder preparar o próximo. Ou, imagina o custo de plano de saúde. Sem dúvida. Plano de saúde, o caramba, né? Porque aquilo é plano de doença. Não tem nada que se fala de saúde ali, praticamente. A gente fala tão pouco de saúde, a gente simplesmente faz exame e corrige a pessoa que está doente. Exatamente. Não é plano de saúde. Agora a gente pode ter plano de saúde. A gente pode antever tudo, a gente começa a prever tudo, preparar tudo e evitar que um monte de coisa ruim aconteça, e isso de maneira individualizada. Porque talvez você fazer uma maratoninha seja mais prejudicial e eu não fazer pode ser meu problema de coração. Exatamente. E a gente tem uma receita para todo mundo, né? E é interessante, né, nesse segmento de saúde, que é o outro pilar que eu ia mencionar, o quanto vai ser importante para a longevidade das pessoas também. Com qualidade. Com qualidade de vida. Qualidade. Exatamente.
E também é muito interessante você ver o posicionamento que a Apple tem procurado adotar dentro do seu conceito como companhia, né? Como missão e visão, né? Então ela, pouco a pouco, ela quer deixar de ser uma empresa de tecnologia para ser uma empresa de qualidade de vida. Então, por exemplo, o próprio AirPod, né? Já existe projetos para que vire um aparelho auditivo. Lá nos Estados Unidos já é. Aqui no Brasil ainda não, mas o AirPod, ele já vira, Para inclusive, todo mundo tinha um resistência de aparelho usar o auditivo. equipamento, hoje está todo mundo usando. Como o relógio, hoje ele mensura praticamente muitas funções, né? Batimento cardíaco e tal, mas ele quer medir sua pressão, ele quer medir tal. Então vai se tornar cada vez menos uma empresa de tecnologia, de celular, de computador, para ser de algo que é a tecnologia que traz a qualidade de vida, que vai monitorar a sua saúde, você vai conseguir saber o que está acontecendo o tempo inteiro. Hoje, você já vê cada vez mais os hospitais, as clínicas, incrementando a inteligência artificial no seu dia a dia, em diagnósticos, melhorando a qualidade de atendimento também, com foco total em paciente, né? Então, eu vejo que vai ser muito importante para essa longevidade, para essa qualidade de vida, prevenção de doenças também. Eu acho que é algo que vai revolucionar também. Eles não estão indo para essa área à toa. E eu acho que, para mim, ESG é justamente isso, né? Quando você associa um objetivo comercial com algo que tem uma consequência positiva em environment, em social e government, né? Então, imagine que a inflação de saúde hoje é 2 dígitos. Enquanto tudo é 4, 5%, a inflação de saúde é 20%. No geral, nós estamos envelhecendo, no geral, nós estamos amassando o nosso cérebro com tanta informação. Imagine que nosso cérebro praticamente não alterou nada em 300 mil anos. Agora, olha o que tem de informação e demanda para nós em relação à sua última geração. Nós estamos botando uma tonelada em cima de cérebro, gerando muita ansiedade, muito problema. Então, a saúde é crítica. E isso é antes da qualidade de vida, né? Aí, quando você fala de qualidade de vida, então, é um mundo. Sem dúvida. Não é nem eternidade que a gente quer, mas enquanto estiver aqui, que seja da melhor maneira possível. E todas elas foram, né? O Google Med está indo super bem, né? A Watson entrou forte na área de saúde, a Amazon tem uma área grande de saúde, e eu acho que todos eles vão, e todos eles, esse é um movimento que já passa de uns 5 anos, que eles começaram a adquirir e colocar do budget dele um percentual muito alto em saúde, muito alto. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é com a nossa saúde individual, né? Porque, por exemplo, você citou que você teve até problema de visão em função de uso excessivo, porque você quer cada vez mais utilizar. Eu me vejo muito dessa forma também. Às vezes eu tenho que falar, para um pouco, porque você começa a querer fazer mais coisa, quando você vai ver, você está trabalhando muito mais, né? Então, isso é um sinal de alerta também para as pessoas que trabalham, principalmente com a IA ali no dia a dia, porque aquilo se torna, aquilo te abre tanto o campo de visão. Eu falo que as nossas redes neurais estão mudando completamente, né? Com a percepção que a gente está tendo. Piscando igual a árvore de Natal, né? De tudo, do mundo, né? A gente consegue visualizar. E é muito importante a gente também ter um olhar para a nossa saúde mental também, porque tem dia assim que você fala assim, nossa, tô exausto de tanta informação que você consumiu, de tantas possibilidades que você pensa, e às vezes pode gerar até uma frustração de você pensar em tantas coisas e não conseguir executar todas elas, né? Pode gerar uma frustração. Sim. E aí quando a gente pensa justamente nessas possibilidades que a IA te dá de resolver problemas de educação, de saúde, né? Trazendo agora também para uma questão de segurança. Eu acho que não tem nada mais promissor para solucionar um problema de segurança ou insegurança que nós vivemos na sociedade do que a inteligência artificial, né? Também. Então, assim, te dá muitos campos de atuação, muitas tecnologias, isso vai gerar muitos empregos também, o que você falou, alguns empregos vão deixar de existir, mas vai surgir muitos outros novos, né? Então, é muito interessante ver essa amplitude de possibilidades. Ela já existia em outras fases, mas ela nunca existiu tão profunda, tão transversal e tão rápida, né? Até a própria internet, ela meio que foi para todos, mas no negócio ela
Tem um monte de negócios aqui que continuam sendo totalmente analógicos, físicos, mas quando você fala em IA, ela vai, como eu falo, para o analfabeto, para a criança, para o adulto, para quem for. Só que também ela te permite muito facilmente overdoses. E foi o que eu percebi comigo nos meus hiperfocos, que tem uma característica pessoal minha, né? De hiperfoco, eu esqueço do mundo quando eu começo a mergulhar. Não é todo mundo, mas uns têm umas características como essa. Só que eu percebi que ela me derramava tão rapidamente, porque antes você precisava esperar carregar, ou você precisava procurar num livro, enquanto seu cérebro está descansando. Ou você tinha que ir na biblioteca, ou você tinha que ligar para alguém, e esse alguém estava te explicando num ritmo mais lento, e agora em 30 segundos ela te passa uma enciclopédia lida. Aí ela pega um vídeo de 3... Aí você descobre que tem um cara que é muito forte, você vê uma aula de 3 horas e ele sumariza. E aí o que eu vi? Tava dando 3 horas da tarde, eu tava morto. Porque a gente se ilude achando que é só exercício muscular que consome energia, né? Mas o cérebro consome muito mais energia do que até uma academia, né? Chegava 3 horas eu tava morto, eu tava paralisado. E aí eu percebi que isso também estava gerando uma certa overdose. O grande medo, pensando como sociedade, se isso empurra a régua de todo mundo e quem não faz isso tá ficando muito defasado como performance, pode explodir. Porque todo mundo vai forçar, depois vai tomar estimulante como com drogas, né, fármacos, advances da vida aí, que faz você conseguir ter ficar mais ligado por um dia, por 2 dias, mas é você trabalhar o seu motor a 8.000 giros o tempo todo. É verdade. Vai desgastar o motor muito mais antes da hora, né? E eu acho que já está acontecendo. Esse alerta, para mim, ele já pode estar com a luz vermelha acesa. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar, né? Sim, porque senão também não vai valer a pena. Daqui a pouco você estoura tudo, você se tornou muito inteligente em 1 ano e morreu em 2. E já tem evento programado para a comunidade? Um monte de evento. E a ideia da comunidade sempre foi, primeiro, ser agnóstica, ou seja, não tem ninguém que não deve estar aqui, e é um cuidado danado que quando a gente traz para conversar a Microsoft, a gente tem que sentar aqui, igual eu conversei lá atrás com vocês sobre indiano, né? Senta a Microsoft, senta a Amazon, senta a Apple e vamos falar sobre saúde. A gente tem tanta coisa para resolver nesse planeta aí que quando vem uma ferramenta, uma possibilidade tão nova, já deixou de ser competição, virou coopetição. A gente vai resolver o mesmo problema e aí você fica com cada parte, você é bom nisso, eu com isso, e a gente vai complementar que a gente tem serviço demais para frente, para resolver, né? E então a gente tem entrado muito no evento dos outros. Se tem alguém, como por exemplo uma Startse, que já faz super bem em educação e traz as pessoas e tem toda uma estrutura, eu só vou levar a comunidade para lá. Então hoje a gente estava dentro de uma empresa que é uma integradora de software, a maior integradora da própria Microsoft. Existe tudo, ela precisa estar oxigenada com essa comunidade, mas está ocupada com sua rotina. Leva todo mundo para lá. Dividimos em um monte de grupos e cada funcionário deles ficou em um grupo, ouvindo o mercado. Traga essa comunidade toda que adorou estar vendo uma empresa de mercado. Vamos lá para dentro do Centro de Excelência de Inteligência Artificial na Universidade Federal de Goiás, que precisa de apoio para se plugar no mercado. A academia sempre fica muito na teoria, nos artigos. Então, em novembro, vamos estar lá também. Já temos agendamentos para o ano que vem e o plano é que em agosto de 2025 a gente encha o estádio com 50 mil pessoas demonstrando seus cases em todas as áreas. Não sabemos ainda como vai ser, mas muito provavelmente um anel vai ser de saúde, o outro vai ser de varejo, o outro vai ser de uma outra área, e ali cada um vai ter as suas competições, as suas disputas, e alguma coisa vai acontecer dentro do campo. O que a gente já sabe é que o DJ e a música e o show vai ser tocado por prompts. Nós vamos criar um DJ que é completamente movido por inteligência artificial conforme a demanda do próprio público dinamicamente. Vai ser algo que a gente quer colocar no Guinness como a maior imersão prática, que é diferente de hackathon, porque a gente vai como aplicação e não como criação do novo. E o palco é para as pessoas que executaram. Daqui a pouco vão falar que já estamos demitindo o Alok já. Ele vai me dar o drive do que fazer, da mesma maneira do médico, né? É o médico usando tudo isso. Eu dei uma palestra num congresso de nutrologia e eu fiz uma dinâmica para que todo mundo entendesse. Eu participei do dia todo do congresso e fui tirando foto e registrando. E eu já tinha preparado, com o apoio de outro médico, um prompt para contextualizar. Quando a gente manda generalista, não sai resposta legal. Quando eu coloquei
os casos clínicos que eles estavam falando lá, eu fui pedindo soluções. Quando foi o momento da minha palestra, eu falei, sabe aquele caso clínico do paciente que estava na UTI? O que vocês acham que era o problema? Era esse. Eu emiti o prompt e veio a resposta. E eles falaram, mas quando acontece isso, tem um problema com o fígado. Aí eu emito a resposta. Tudo bem, a resposta está ok, mas vamos adiante, avalie se houver um problema de fígado. Quais são as possibilidades, num caso tão complexo como esse? Me dá 2 possibilidades. Quando veio as 2 respostas, eu vi o auditório de médico, falando, nossa, é verdade. Isso é uma boa, a gente não tinha pensado nisso. Agora, o que é legal? Eu ensinei os médicos, certo? Eu não sei o que eu ensinei. Eu sabia somente fazer um meio, trazer os insumos, mas eu preciso deles que estão no hospital, que sabem como acontece, que estudaram aquilo tudo que aquela ferramenta respondeu, que eu não sei nem o que é. E eu fiz isso depois com contadores também, sobre algo tão complexo quanto a medicina, que é o sistema tributário brasileiro, né? Estou com um problema de substituição tributária de uma empresa A que mandou para B, que não emitiu para C, e agora eu quero saber onde que recolhe. Manda a pergunta, ela fala, mas trago a resposta. Mas não é bem isso, porque precisa dessa questão. E eu estou em Minas Gerais, então é um pouco diferente. Leia toda a legislação, e aí em 40 segundos eu trago todo o mapa da mina. E aí a contadora, dentro de um grupo de contadores, responde, é isso, nossa, obrigado, não sabia que você trabalhava nessa área. Aí eu fui ler a resposta e falar, não entendi. Então é completamente maluco, é outra maneira de pensar, tem que transformar completamente o mindset. Sim, e o AI Brasil já está internacional, afinal de contas tem pessoas de outros países já. Tem. Existe... Porque o cara que sai do Brasil, ele não consegue tirar um pezinho daqui, né? E a gente tem 2 possibilidades, as pessoas que estão lá de fora e que querem ver esse país dar certo, e a gente escolheu muitas pessoas organicamente por indicação, assim como eu estou aqui, a gente vai na base de confiança, pessoas boas nos chamam, a gente já nem avalia, a gente confia que tá no caminho. Então, muitos desses executivos conhecem pessoas que estão fora e pedem para adicionar. E assim como existem comunidades de brasileiros lá fora que estão lidando com isso, como por exemplo no Vale do Silício, e a gente tem o último evento nosso que foi um lançamento de fundo, o VCAI, é um venture capital só para empresas brasileiras que tem IA ali como um core. A gente trouxe pessoas que estão no Vale do Silício com a informação daquele dia para a gente ficar trocando, e da mesma maneira, em tempo real, a gente devolveu para eles tudo que a gente tem conversado aqui, feito por IA, sabe como? E a gente não vai acabar com o podcast, podem ficar tranquilos. Peguei todo o histórico dos textos das conversas, não sei se você teve tempo de ver isso daí, pedi para ele sumarizar o que eram os conteúdos que nós estávamos mais discutindo nos últimos 2 meses aqui no Brasil em diversos grupos, pedi para ele enriquecer e detalhar o que são essas leis ou esses conteúdos e como é que está o contexto de verdade, e pedi para transformar tudo isso num podcast em inglês e devolvi lá para os Estados Unidos e falei, é isso que está acontecendo no Brasil. Fantástico, fantástico. A gente pode deixar no final até tocando um pouquinho desse podcast para vocês verem o que já está sendo capaz para a pessoa aterrissar e materializar. Isso é possível. E nem por isso a gente vai deixar de fazer o podcast, porque são 2 coisas completamente diferentes. Verdade. Eles querem saber o que nós 2 estamos pensando e aquilo lá é só um conteúdo informacional. Muito legal. Enquanto você finaliza, eu vou localizando aqui pra gente deixar no microfone. E você é um cara que eu acompanho muito o seu trabalho, as suas postagens também. E você é um cara com uma visão lá na frente, né? Até você escrever esses dias, já pensando daqui 5 anos. Você já normalizou o que aconteceu, toda essa política que, enquanto as pessoas ainda estão entendendo e vendo como vai utilizar, você já normalizou e já está pensando daqui 5 anos como é que vai ser. A gente sabe que a velocidade, depois da inteligência artificial das coisas, que já estavam vindo numa evolução rápida, tende a ser cada vez mais rápida. Como você enxerga o pequeno empresário sem o uso da inteligência artificial daqui 5 anos? O que você acha que pode acontecer? Ele talvez não vá saber que vai estar usando o tempo todo, mas eu não enxergo ele não usando. Vão existir esparçadamente, mas você imagina que até o açougue do interior, ele está mandando um áudio em WhatsApp para o cliente que está lá na propriedade rural. E está todo mundo usando. Então eu creio que 5 anos eu acho que é até muito, tá? Em 2 a 3 anos, e tudo isso é chute, puro chute.
isso vai estar muito embutido. Vai estar muito embutido, a gente não vai mais... O que eu acho que a gente vai deixar de falar, e vai falar só em congressos ou fóruns muito específicos, é sobre IA. Assim como a gente não fala mais sobre, por exemplo, o Wi-Fi. Você não faz um podcast para falar sobre o Wi-Fi. Aqui a gente já chega e uma criança já chega, ela já sabe do ícone, instintivamente pergunta qual é a senha do Wi-Fi. Né? Não é isso? Então eu acho que com o IA vai ser muito parecido com isso. A gente vai estar usando de uma maneira muito embutida e 1% vai estar trabalhando tecnicamente num evento, igual eu fui na FutureCon ontem, que está lá, infraestrutura de fibra ótica com esse material que faz transmissão, que eu e você não temos a menor ideia de qual que é o protocolo ou o material da fibra que está passando da nossa internet aqui. Basicamente a gente não precisa e a gente não fala mais disso. Exato. Mas eu acho importante essa resposta e eu fiz essa pergunta justamente porque o pequeno empreendedor ele fala assim, eu não preciso disso, eu não vou usar isso, eu não quero aprender isso, né? Às vezes até pela área de atuação. Sim. Só que é aquela situação que você falou, vai estar embutida, ela vai estar usando, ela pode estar usando de uma forma passiva, dentro daquilo que é entregue dentro do sisteminha dela, de outras... A própria Microsoft hoje disponibiliza, a Meta disponibiliza, ou seja, já está enraizado o conceito, né? Talvez não utilize como a gente pense hoje, por exemplo, para uma construção de imagem, para estratégias, não use de uma forma talvez mais ativa, mas de uma forma mais passiva e embutida, com toda certeza. Sim. Mas eu acredito que até de uma forma ativa vai ter grandes facilitadores, como já está existindo, né? Para que você também consiga... Então, você pega, por exemplo, hoje um Salesforce, né? É uma ferramenta que ali, você tem o Einstein, então você está perdido, não sabe o que fazer, você faz a pergunta lá, o que eu faço nessa situação agora? E ele vai te trazer, pelo menos, uma luz, um caminho, alguma coisa. Então, eu acho que essa grande dificuldade que às vezes as pessoas enxergam de eu tenho que saber de inteligência artificial para usar inteligência artificial, a resposta é não. Para mim é não. Exato. E essa é a confusão que está sendo gerada, esse medo todo, né? Mas eu entendi o que você falou e eu concordo, e a gente pode, imagino eu, parecido com a internet. Teve gente que nem entrou no digital. Teve gente que entrou rápido e entrou bem, se deu muito bem. Né? E talvez a pessoa nem era digital. E teve gente que tinha um negócio, colocou o seu negócio no digital e ela esqueceu o negócio dela e virou só um business falando do digital. Acho que vai ter gente falando só de ferramentas que estão usando muito a IA generativa. Exato. Vai transformar isso num negócio, treinamentos, etc. Né? Pessoas que usam as melhores ferramentas de generativa para contadores, para consultórios médicos, para comércio, etc. Acho que vai nascer muito. Outros vão usar meio que sem perceber, mas vão usar. E alguns vão apanhar ou deixar de existir, vão começar a usar numa comparação parecida com o do táxi. O táxi tomou um supapo danado quando veio o Uber, mas continua aí, né? Exato. E agora ele cresceu. Mas eu vim pra cá chamando pelo Uber, por um aplicativo, um taxista que, mesmo torcendo o nariz no final... Estava lá, né? Entrou no aplicativo, certo? Mesmo o restaurante que achou que o iFood ia derrubá-lo, tá lá tendo que vender pelo iFood porque ele sabe que ele precisa complementar a renda ou ser conhecido a partir daquilo. Só acho que o tempo vai ser muito menor disso acontecer. Queria deixar uma última metáfora contigo aqui, que tem muito a ver com o meu negócio e que ficou muito claro para mim. O ser humano lá atrás, ele não entendia o que era fogo. A gente tinha raio que caía e tocava fogo numa floresta seca ali, né, numa mata seca, ou eu tinha vulcão. Eram as formas de fogo que existiam. O que ele fazia era só, no máximo, correr, para não morrer, né? Ao longo da evolução humana, a gente aprendeu a transportar o fogo. Antes de qualquer coisa, aprendemos a transportar. E aí se aquecer, etc. Depois a gente aprendeu a manipular o fogo. Aumentar, diminuir, etc. Até que a gente aprendeu a criar o fogo, né? E a gente tá falando de muito tempo nisso tudo aí. Mas hoje a gente tem isqueiro. Hoje a gente aquece até sem fogo, né? E deve ter tido um tempo na humanidade que as pessoas começaram a ensinar as outras a fazer fogo, sabe, foram lá pro Expo Center 1 milhão de anos atrás e falaram, isso aqui é fogo, a gente faz fogo assim, se a gente fizer assim sai fogo, põe um papelzinho e a gente pode usar esse fogo, inclusive, passar. Acho que nós estamos nesse momento na IA, nós estamos falando do fogo, mas eu te falei que eu tenho uma indústria de joias, certo? Sim.
ela não existiria sem o fogo. Porque eu derreto o metal, eu uso fogo. Mas a gente não fala mais sobre fogo dentro do meu negócio. E pouco importa, eu não descrevo fogo. E esse mercado só existiu porque existiu fogo. Vou sendo menos maluco, vou trazendo pra cá. Por que tem o Waze? Porque tem celular. Porque tem GPS. Porque tem 4G e 5G. Então ele permite que todo mundo passe informações em tempo real e determine a melhor rota. Como é que você pensaria num Waze se você nem sabia que existiria celular? Pois é. Então, esse cara é muito difícil a gente enxergar o que vem pela frente, porque a gente chama isso de a próxima onda. Eu não tenho dúvida de que vem uma próxima onda muito maluca, mas imagine que não é nem o Waze, mas que existem negócios como uma agência de marketing que é especializada em georreferenciamento para negócios de bairro. E ela te ajuda a fazer os melhores anúncios possíveis dentro do Waze. Um negócio que surgiu de outro negócio, que só existe porque tem outro negócio, que só existe porque tem outro negócio, até ter um restaurante que não tem porta e nem cliente lá dentro, verdade. que usa o georreferenciamento do bairro e entrega por um aplicativo. Para mim é o que vai acontecer com o IA. Nós ainda estamos falando sobre fogo. O que é o fogo? Como é que eu crio fogo? Como é que eu não sei? Como é que eu não queimo? Como é que eu não queimo a floresta? Mas daqui a pouco isso vai estar embutido e vão ser tantos negócios que aí a gente precisa de mais 2 horas de podcast para começar a imaginar. E é um belo do exercício que eu já fiz numa aula que eu dei no IBMEC, que é, imaginem, e a gente começa desse jeito, que todo mundo agora não resiste a IA, que está em todos os lugares. Que em todos os seus celulares, que o seu assistente está aqui ao seu lado, que todo mundo tem isso. Que negócio você montaria? Isso está logo ali. Que negócio você montaria com o negócio que os outros vão montar a partir do momento que isso acontecer? Porque provavelmente a Microsoft vai fazer algo com isso, a Apple vai fazer, já sabendo que é possível ter tudo isso, e que ela vai te entregar um monte de coisas macro. O que você vai fazer? Como é que vai ser a sua clínica médica? É difícil pensar assim. E aí, como é que você bota seu cérebro para ficar pirado mesmo, e depois você vai dormir porque você cansou? Agora, imagina que você não tem mais no mundo inteiro atual internet, energia e celular. Não, sem energia... Que negócio você monta? Porque primeiro, imagina que você cortou isso agora. Você vai gerar um caos. Qual o negócio? Tudo. Sabe o que o cara do BBMEC me fez? O aluno, eu falei, putz, aí você me quebrou. Ele foi lá no chat GPT e perguntou que negócio eu abriria se não tivesse energia. Eu falei, pô, mas não podia perguntar isso. Eu queria resolver isso até sem a tecnologia. Então são exercícios que tiram o nosso cérebro do automático. E aí eu deixo também uma dica que eu recebi no Vale do Silício de um vice-presidente do JP Morgan lá, cara que tem dentro do portfólio dele 28 unicórnios. Ou seja, eu acho que ele investiu bem em algumas coisas, né? Todo mundo perguntando, e aí, e o futuro? Tá tudo muito rápido. O que você acha que a gente tem que olhar? E ele falou, olha, A, B e o C. O C tenha um mentor na sua vida, escolha um mentor com menos de 12 anos de idade. Falei isso pra Paula da Neurociência hoje. Um mentor com menos de 12 anos, porque o mentor a gente pensa que é aquele sábio que passou por uma vida. E ele falou, porque é impossível desver. Depois que o seu cérebro viu alguma coisa, ele compreendeu, ele começa a criar e interpretar a partir dessa realidade. E a pessoa de menos de 12 anos, ela não viu muita coisa ainda. Então, quando você faz uma pergunta para ela, ela vai te responder coisas surpreendentes. E essas vão fazer muita diferença nesse novo mundo. Interessante. Bem legal. Atrapalha o sono, né? Isso tudo, né? Mexe demais. Eu tenho conversado com pessoas que tá me atrapalhando. É um tema legal porque dá campo para a gente falar de muitas coisas, né? Mas o nosso tempo aqui também tá acabando. Eu quero deixar aqui um convite super especial para vocês. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Dê o seu like, comenta também como você utiliza hoje a inteligência artificial, as suas percepções. Não esqueça de se inscrever também no nosso canal, no YouTube, ative as notificações, segue as nossas páginas nas redes sociais. E para quem quiser te procurar, como é que faz? Digita AI Brasil no LinkedIn, aibrasil.ai na internet. E é mais importante encontrar AI Brasil do que eu, mas eu vou estar ali por perto, né? E a pergunta que eu gostaria que cada um respondesse nisso tudo é: o que não é inteligência artificial?
Essa é a resposta que eu queria ouvir do máximo de pessoas. Legal. Obrigado aqui, me sinto honrado por estar aqui com você. O papo foi super bacana, dá vontade de ficar a noite toda. Já está convidado para quando estiver em São Paulo. Obrigado, porque você também estava lá em Goiânia, veio aqui para São Paulo para outros compromissos também, mas fez questão de dar uma paradinha aqui para prestigiar o nosso podcast e levar essa informação ao nosso público. E você é sempre bem-vindo aqui. Já aprendi muito com a comunidade, fiz muito networking legal. Espero trazer cada vez mais esse tema aqui em discussão. E a comunidade é viva, IA é viva, o tópico é vivo, ele é mais pessoas do que a tecnologia. Então, por favor, também traga tudo que você pensa, todos os insights, tudo que você aprende, interaja com as pessoas lá. A comunidade ela só existe se tem mais gente colocando do que retirando. Então, por mais que sejam muitas mensagens, escolha um dia, escolha um horário, a gente precisa muito de contribuição, de divisão diárias e de pessoas que têm outras experiências, é isso que vai fazer a diferença. Mas eu ainda vou colocar o meu case lá. Meu case é aquele que eu te falei, que meus clientes sabem, nesse mês de outubro a gente está mudando alguns conceitos lá na minha empresa. Eu quero o case e o case do case, eu quero o case deles, eles mostrando lá dentro. Mas eu vou compartilhar lá com todo mundo. Mas já conta o pré-case, tá bom? E conta com a gente também, porque a turma adora participar da construção e do que eles chamam de deployment, de tudo isso que eles estão imaginando. Tá todo mundo querendo testar e ver o que acontece. Exato. Valeu, Ale. Valeu. Muito obrigado, sucesso e parabéns pelo excelente trabalho. Igualmente, obrigado, tamo junto. E fiquem atentos aos próximos episódios do seu podcast A Arte de Vencer. Até mais.